Boa noite, pessoal. Estamos aqui para apresentar o trabalho final da disciplina de programação de banco de dados. Meu grupo é formado por Letícia Giovana, Gabriel Franco, Iago Vinícius, Gabriel Maia e eu, Jefferson Matheus. O nosso banco de dados de sistema é um sistema de clínica médica, clínica geral, feito em PostgreSQL. É um trabalho reutilizado, que anteriormente tinha sido feito em MySQL e foi migrado para PostgreSQL. E esse é o diagrama ER do banco de dados, anteriormente feito no MySQL Workbench, mas com as mesmas finalidades. E vamos mostrar aqui as implementações de views, triggers, store procedures e UDF. Primeiramente, começando com as views. Primeiramente, a minha view, que é uma visualização de agenda geral de todos os médicos, com base em uma data. Essa visualização foi criada para facilitar as consultas, já que ela faz 5 joins, acho que é 4 na verdade, 4 joins em tabelas diferentes, então ficar escrevendo isso toda hora seria custoso, e ela já gera as informações completas, né? Então, passando para o próximo questionamento, se essa view é utilizável ou não. E não, ela somente é utilizável mais para as consultas mesmo, né? Um select total, já que ela faz 4 joins, né? Em tabelas diferentes, então acaba que o banco de dados não consegue determinar automaticamente em qual tabela uma alteração deveria ser realizada e por aí vai, né? E em questão da uma visualização materializada, mudaria sim, mas não faria sentido para esse contexto aqui, já que uma visualização materializada armazena dados em cache, né? Cache não. Cria uma tabela em cache e ela salva registros antigos e para cá, geralmente, está sempre sendo considerado visualizações, no caso, dados mais recentes das consultas. E é isso, eu passo para Letícia Giovana, que também construiu uma visualização. Olá, boa noite. Sobre a minha visualização, que encontra-se na tela, ela é uma visualização de exibição dos dados do, do paciente, né? Principalmente para contatos, para contato e endereço. É uma funcionalidade bem simples, mas ela está aí para resolver um problema prático de consultar o banco, né? Sem ser acessado diretamente, né? Apenas para a leitura. Porque assim, ninguém, ninguém, sim, é, ninguém precisaria mexer diretamente na tabela e ela teria todas as informações bonitinhas. Tanto é que aí outra coisa que ela faz é unir 3 tabelas que contêm as informações do paciente em um só lugar. Porque, por exemplo, para as informações de nome e e-mail, né, que faz parte de saber quem é o paciente e o contato, ela reside em uma tabela. Já o endereço, que inclui nome da rua, o número da casa, bairro, entre outras informações, encontra-se numa tabela de endereços. Já para telefone, ela já encontra-se em uma outra tabela. E dessas duas últimas tabelas, cada uma tem o seu ID atrelado ao paciente. Por isso, essa view ela serve para justamente unir, né, que é representado nesses 2 joins, unir essas tabelas à tabela de pacientes. Assim, tornando-se muito prático saber o contato do paciente e, assim, ter uma leitura muito mais fácil para entrar em contato, né? Agora, por que
criar um aviso em vez de uma consulta. Como eu já falei, tem a ver com a questão de segurança, né, para não acessar diretamente, mas podemos ter uma questão de reutilização e produtividade, pois uma vez criada, bastou apenas você, como está aqui embaixo, né, fazer um select tudo from a view, né, que aí você já tem a view pronta e organizada, sem precisar mais uma vez rodar esse mesmo select dentro da view diversas e diversas vezes. Fora a questão de manutenção, né? Para caso quisesse atualizar o banco, ele já resgata isso na hora. Mas isso leva até uma outra questão, do tipo, tá, então vamos supor que o desenvolvedor queira atualizar. Ele deve atualizar a view ou diretamente do banco? Infelizmente, a view em si ela não é atualizável, pois ela ela não recebe atributos como insert, update ou delete. Isso ela precisa fazer por meio de triggers, por meio de gatilhos, como do tipo instead of, para dentro do banco de dados. Ou seja, quando a view, se ela for estruturada para receber um gatilho no banco de dados, ela poderia atualizar-se, mas por agora ela não é atualizável. E com isso, eu termino por aqui e passo para o meu próximo colega, que é Matheus Maia. Boa noite, eu sou Gabriel Maia e eu vou falar sobre a UDF. Bom, a função FN médico disponível foi desenvolvida para verificar se um determinado médico possui pelo menos um horário de atendimento disponível para agendamento. Ela recebe como parâmetro o identificador ID do médico e retorna um valor do tipo Boolean, ou seja, true quando existe pelo menos um horário disponível e false quando não há nenhum. Para realizar essa verificação, a função utiliza a cláusula exists, que pesquisa na tabela TB horários se existe algum registro em que o campo ID médico corresponda ao médico informado e o campo status atendimento esteja com o valor disponível. O uso do exists torna a consulta eficiente, pois a busca é interrompida assim que o primeiro registro correspondente é encontrado, sem a necessidade de percorrer toda a tabela. Essa função é útil para facilitar consultas e automatizar verificações no sistema da clínica, permitindo identificar rapidamente quais médicos possuem horários livres para novos agendamentos. Dessa forma, evita-se a repetição da mesma lógica em diferentes consultas SQL e torna o código mais organizado, reutilizável e de fácil manutenção. Agora passo para o próximo. Boa noite, sou Iago aqui. O que minha procedure realiza é um agendamento rápido de 5 passos. Valida se o paciente existe, busca seu horário, verifica se o horário está livre, disponível, cria o agendamento, bloqueia o horário caso esteja ocupado. Por que usar procedure? Segurança contra erros, garantir que o horário só vai mudar para ocupado se realmente houver o agendamento, e evita agendamentos incompletos ou fantasmas. Velocidade, faz tudo em uma única viagem ao banco de dados, sem idas e vindas da rede. Centralização, se a regra de agendamento mudar, você só altera o código no banco sem mexer no aplicativo. Tratamento de erro, validação, ela valida tudo, ativamente. Se o paciente não existir ou o horário já estiver ocupado, ela interrompe o processo na hora. Se ocorrer falha inesperada, o bloco de exceção do espaço público. Risco de tirar isso. Gera overbooking, 2 pessoas no mesmo horário, e cadastrar consultas para pacientes que não existem no sistema. Parâmetros, recebe 3 parâmetros de ID do paciente. O ID do paciente, claro, o ID do horário e do status. E por que são apenas entrada no caso? Porque servem apenas para enviar dados, para execução com o objetivo de possível. É apenas para atualizar dados. Não calcula ou devolve relatório. Ela
não precisa de parâmetro de saída. Agora passarei para o meu outro colega. Boa noite, sou Gabriel Franco e eu vou falar sobre o trigger que foi feito para esse projeto. O trigger tem como objetivo impedir que as pessoas marquem um horário de consulta de um dia que já passou. Por exemplo, eu quero marcar uma consulta para o dia 5, mas o dia 5 já passou. O trigger irá, então, impedir que essa consulta seja feita. Aí os eventos... Peraí. O evento que foi... Eu escolhi o evento insert no momento, e o momento escolhido foi o before. A combinação mais adequada dada pelo objetivo do gatilho, que é impedir que um registro seja gravado no banco de dados com uma data retroativa. Em outras palavras, vai impedir que seja feita uma consulta um dia que já passou. O motivo de eu escolher o before, o antes, é o ideal para permitir avaliar a validade dos dados antes que eles sejam efetivamente gravados no disco. Assim, se os dados me safa, depois, o banco de dados seria trabalho desnecessário tentando processar a inserção para só então desfazer o momento. Rollback, gerando desperdício de recursos. O insert, o motivo é simples. A regra básica do negócio é focar em impedir o cadastro de novos horários no passado. E também tem uma observação de melhoria. Se o sistema permitir que o usuário edite a data de um atendimento já existente, seria prudente para esse gatilho também no update, before insert ou update on DB horários. O que aconteceria de diferente no sistema se essa mesma lógica do gatilho fosse, em vez, colocada dentro do Story Procedure? Isso é uma boa pergunta e será respondida. Se a lógica fosse colocada exclusivamente dentro de um Story Procedure, por exemplo, uma SP cadastro horário, a validação funcionaria perfeitamente, desde que todas as informações fossem feitas obrigatoriamente através dela. Riscos e desvios, bypass. Se um desenvolvedor ferramenta de administração do banco, como Dbeaver, uma integração de sistemas executar um comando insert direto na tabela de DB horário sem passar para a procedure, a validação não será executada. E fiz a utilização da referência old, não da new. A new, por quê? A variável especial new contém uma nova linha de dados que está sendo inserida ou atualizada. O gatilho precisa ler o campo new.data para atendimento para verificar qual é a data que o usuário está tentando cadastrar e comparar a data atual, current date. Eu não utilizo old, pois a variável old contém valores de linha antes da atualização ou exclusão. Como gatilho foi projetado apenas para o evento insert. Variação old sequer estar disponível, pois não existe um registro anterior a ser comprovado. Todo gatilho tem um impacto potencial na performance, especialmente em tabelas com grande volume de escrita. Na opinião justificada do grupo, o benefício do gatilho criado compensa o custo? Por quê? Sim, acreditamos que o gatilho traga benefício, compensa amplamente o custo-benefício. O porquê é esse? O custo performa irrisório. A função fn impedir data passada realiza apenas uma comparação lógica simples na memória. If new data traço atendimento menor que current data, ele não faz consulta adicional, select, as outras tabelas. Não faz varredura de disco, table scans, e não realiza funções complexas. Impacta a CPU e memória para essa avaliação e praticamente imperceptível, mesmo em cenários de alta concorrência. Obrigado pelo seu tempo. Show, então foi isso da apresentação, da parte dos códigos mesmo, né? E após isso será feito
a parte prática no PG Admin. Até já.